Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Agora eu fui abençoado. Amém. Amém. Bom estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor nessa noite. Eu queria pedir que você agora estivesse nesse mesmo espírito de adoração e que você estivesse atento, né? Concentrando a sua mente, o seu coração. Não se deixe dispersar pelas coisas, né? Não vá ao banheiro agora, a não ser que seja muito urgente, né? Que você realmente pudesse estar em reverência. Eu queria convidar você a ficar de pé em reverência à palavra de Deus e abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3, por favor. No livro de Efésios, capítulo 3. Efésios é logo depois do livro de Gálatas e antes de Filipenses. É um livro pequeno de 4 capítulos, né? 6 capítulos. Amém. Amém? Todos acharam? Amém. Misericórdia. Tem alguém pedindo. Amém. Capítulo 3, Cláudio, pelo amor de Deus. Amém. Amém. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo, do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, nós queremos, diante da Tua palavra, pedir que o Senhor nos dê o entendimento e o discernimento desta palavra. Usa-me como instrumento do Teu trono. Não sou digno de estar aqui, mas é pela graça de Cristo. Por isso, Deus, nós colocamos ainda esse tempo, dizendo toda honra e toda glória a Ti. Ministra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu queria trazer o tema dessa ministração, irmãos, como uma vida de oração. Nós estamos nesse ano com o tema
seja uma igreja relevante. E então pode pôr para mim aquele banner da nossa igreja, do tema do ano, por favor. Ok. E nós temos como tema a igreja sacerdotal e sermos uma igreja relevante. E nós temos estudado isso nos nossos grupos de estudo e temos procurado também, através da palavra no domingo, trazer isso de uma forma bem mais intensa. A princípios do sacerdócio, uma igreja relevante. O sacerdócio ganhou sentido existencial, o templo sou eu, o lugar do culto é meu ser, e a liturgia é a vida vivida em Cristo Jesus. Amém? Isso quer dizer que nós somos a igreja. Amém? Quando nós saímos daqui, fomos embora, as portas se fecham, a igreja não fica aqui, a igreja vai. Amém? A igreja é você. A igreja é você amanhã. A igreja é você na terça, na quarta. Nós estamos aqui juntos como igreja, unidos para aprender, para desenvolver comunhão, para compartilharmos da graça de Deus. Ok, Tony, pode voltar lá. Aquela imagem minha ali, parece que eu estou dando um tapa na minha esposa, né? É estranho, mas eu estou orando por ela, amém? Amém. Esse é o Nelson que faz essas coisas, né, Nelson? Amém. Agora, irmãos, uma vida de oração. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo daquilo que nós podemos ser e viver na palavra de Deus. E a oração, eu coloquei um tema aqui, já vai vir, que é: a função da oração não é influenciar Deus. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Amém? Deixe as crianças, preste atenção nisso, por favor. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A função da oração não é influenciar Deus, mas é mudar a natureza daquele que ora. Vamos compartilhar isso hoje. Vamos estudar isso hoje. A oração. O que é a oração para você? A oração, ela não é uma arma. Ela não é um meio para usarmos quando precisamos, ou quando temos que alcançar algo. A oração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu estava ouvindo essa semana um instrutor americano, e ele falou que no trabalho secreto que eles fazem, eles não usam armas. Porque toda vez que você usa uma arma, você então saca dessa arma para atirar, para agredir, para matar ou para morrer. E eles dizem que quando eles não têm uma arma, você tem algo que você busca de outra forma, de outro meio, para resolver a situação. E a oração, ela não é uma arma em que você usa para resolver os seus problemas e para atingir Deus. Efésios 3, de 11 a 12, Paulo diz assim: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Apóstolo Paulo está dizendo que a oração não é o que falamos, mas o que somos em Deus. Então a oração não é falar, é estar em Deus. Amém?
A oração é estar em Deus. É uma vida em que você compartilha em todo momento, em todo tempo, da presença de Deus. Nós estávamos a semana passada, o Prover fez um serviço lá na Tecnenge e nós tivemos que tirar uma sobra de material que ficou. E eu sobrou algumas chapas e nós tínhamos que tirar, eles precisavam limpar. E eu estava tentando negociar essas chapas e eu não consegui. E aí eu pedi a um senhor, o seu Agostinho, o seu Oswaldo. O seu Agostinho é o nosso guardião de carro. O seu Oswaldo, ele sempre faz frete para nós, quando nós precisamos, no bazar, e tudo que nós precisamos, nós pedimos para o seu Oswaldo. E o seu Oswaldo prontamente veio e perguntou o que era, e eu falei, é umas chapas de mezanino. Aí ele disse assim, que engraçado, porque um cliente meu me pediu para ir buscar amanhã, lá em Campo Largo, as mesmas chapas. Aí eu falei, opa, quem é esse seu cliente? Ele disse, eu não tenho telefone. Eu disse, por favor, ache o telefone, seu Oswaldo, que eu estou tentando negociar essas chapas. Aí o seu Oswaldo buscou o telefone e eu vendi quase todas as chapas para aquele cara. E aí eu não precisei nem pagar o frete. Aí o Marcelo, nosso líder, foi com uma equipe lá de 10 rapazes para carregar essas chapas. Cada chapa pesa 100 quilos, né? E ele foi com uma equipe lá. E aí eu compartilhei com o Marcelo. Eu disse, Marcelo, olha que bênção, Deus é bom demais, né? Nós precisávamos negociar e aconteceu. E ele disse, Deus é bom, pastor, Deus é bom. Vocês conhecem o Marcelo? E o Marcelo disse, Deus é bom, vem aqui, seu Oswaldo, vem aqui. Seu Oswaldo pôs a mão na cabeça do seu Oswaldo, Deus é bom, abençoou o seu Oswaldo, orou com o seu Oswaldo. Aí fomos entregar as chapas, lá tinha 2 senhores para receber. Entregamos a chapa, o Marcelo chamou os 2, vem aqui, eu vou orar com vocês também. Deus abençoe esses homens. E eu queria dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu nunca orei com o seu Oswaldo. Eu conheço o seu Oswaldo há um bom tempo, eu nunca orei com ele. Eu me lembro o dia que eu recebi o Marcelo lá na casa de novo. E eu disse, estamos juntos novamente. Vamos lá. Sabe por que Marcelo fez isso? Porque ele está em Deus. Amém? Quantas vezes você deixou de orar por pessoas que estavam próximas de você? Quantas vezes? Quantas vezes você deixou de reconhecer ou de levar uma palavra a pessoas que estão próximas? Você precisa estar em Deus para ter o discernimento espiritual, para ter a coragem, para ter a ousadia. Precisa. Vocês estão entendendo? Oração é um estilo de vida. É uma vida vivida em Cristo. É isto que Paulo diz. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando nós estamos em Deus, nós então estamos sempre preparados para orar, preparados para abençoar, preparados para reconhecer a presença de Deus. Irmãos, uma pessoa que é cristã, ela não busca autoridade, ela vive em autoridade. Efésios 3, 16, 17 diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Paulo está dizendo isso. Quando você vive uma vida cristã, você vive em autoridade.
Você vive em autoridade. Não são as circunstâncias que nos fazem buscar autoridade, mas a gente vive em autoridade. A gente, quando nós recebemos alguém lá na clínica que entrou ontem, por exemplo, essa pessoa estava usando drogas. Ela está carregada de demônios. E ela não passa por uma sessão de exorcismo. Porque quando ela entra naquele lugar, aquele lugar é um ambiente de autoridade. Aquele lugar é um ambiente da presença de Deus. O Espírito Santo está ali, ela entrou debaixo daquele ambiente, e ali a palavra de Deus que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender que nós devemos viver em autoridade. Nós não precisamos ficar fazendo campanhas para quebrar, para buscar ou para derrotar o diabo. Nós temos que viver em autoridade para que ele seja derrotado cada segundo da sua vida, cada respirar da sua vida. E como que eu vivo em autoridade? É isso que Paulo diz aqui, o apóstolo: que ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam viver em autoridade. Irmãos, nós precisamos entender que as circunstâncias da vida, elas não podem dirigir a nossa vida. Nós não podemos viver. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Mas a gente não vive para fazer só tudo o que gosta. Amém? Eu tenho certeza que tem mães aqui que tem coisas na casa que não gostam de fazer. Talvez não gostam de lavar uma roupa, talvez não gostam de passar uma roupa, talvez não gostam de fazer comida, não gostam de lavar louça, não gostam de limpar uma casa, mas tem que fazer. Tem que fazer, porque se não fazer, ninguém faz. Né? Olha, toquei em algumas aqui, já se manifestou. Então, irmãos, fala Jeová, né, Marcelo? Então, irmãos, a gente ora às vezes dizendo: Deus, tira isso da minha vida, me liberta disso. Deus, eu não quero fazer isso. E tem coisas, irmãos, que às vezes eu me pegava dormindo pesado, porque no outro dia eu tinha que fazer algumas coisas, eu não vou falar o que é, mas eu tinha que fazer algumas coisas que eu não gostava, e eu acordava pesado, e eu orava assim, dizendo: Deus, me livra disso, Senhor. E aí o Espírito Santo falou: você está orando errado. A oração não é para nos livrar daquilo que nós não gostamos. A oração é para dizer: Deus, me ajuda a fazer isso, me ajuda a ter força para fazer isso, me ajuda a ter amor, me ajuda a ter conhecimento, me ajuda a ter sabedoria, me ajuda a ter inteligência para fazer aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não gosto de fazer, aquilo que eu não quero fazer. Vocês estão entendendo? Nós temos que usar da oração não para dizer para Deus, como se fosse um mágico ou alguém poderoso que fosse intervir naquilo que nós não gostamos. É como se você sentasse à mesa e lá tivesse uma comida que você não gostasse, e você disse: Deus, faz um milagre aqui e transforma isso. Eu gosto da passagem de Mateus, capítulo 5. Pode, não precisa procurar, eu vou ler aqui e você vai só ouvir. Mateus capítulo 5, versículo 43, 44 diz assim: vocês ouviram, presta atenção, irmãos, não se distraiam com as crianças, irmãos, presta atenção na palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo. Como? Ame o seu próximo e odeie o seu
inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A nossa natureza é dizer: odeie quem te odeia, né? Se afaste de quem te persegue. Essa é a nossa natureza. Mas Jesus está dizendo ao contrário: ame quem te odeia e ore por quem te persegue. É difícil. E como é que você faz isso? Orando. Quem essa semana foi ofendido? Quem essa semana foi agredido por alguém? E você, a nossa atitude é dar no mesmo troco, na mesma moeda. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar por aquela pessoa, nós devemos perdoar aquela pessoa. E é difícil fazer isso. Ah, pastor, o senhor não sabe o que essa pessoa me fez, o senhor não sabe o que ela tem feito. Mas eu só sei que nós temos que ser o que a palavra diz que nós temos que ser, e nós temos que fazer o que a palavra diz que nós temos que fazer como cristãos. A essência daquilo que somos em Cristo nos leva a ir contrário à nossa natureza carnal, à nossa vontade. A vingança é um prazer momentâneo, mas o perdão é uma paz eterna. Amém? Por isso, irmãos, eu queria desafiar você a orar por aquilo que você não gosta de fazer. E pedir para que Deus te dê amor, te dê força, te dê ousadia, te dê coragem. Efésios 3:10, o apóstolo Paulo continua falando e ele diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. Olha que lindo esse versículo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Todas as manhãs eu chego aqui e eu encontro sempre, quase todas as manhãs, eu encontro uma mãe com um semblante triste, cansada, com um filho para internar. Ou encontro uma esposa, eu encontro pessoas ali, e eu digo assim para o Senhor: obrigado, porque por aquela porta, aquela mãe e aquela esposa, elas vão encontrar uma esperança para aquele filho. Mês passado nós internamos 71 pessoas. Irmãos, nós não abrimos essa porta simplesmente para dizer: entra aqui, nós vamos orar com você e vamos abençoar. Não, irmãos, nós queremos fazer mais por essas pessoas. Nós queremos ajudar essas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Uma igreja, ela serve para manifestar a multiforme e graça e sabedoria de Deus. Ela tem que ser relevante no lugar onde ela está. Ela tem que ser um instrumento. Irmãos, nós não temos que usar da igreja simplesmente para levar as pessoas a conhecer Jesus e dizer: Deus te abençoe. Nós temos que dar alimento, nós temos que ensinar essas pessoas. Essas pessoas, elas estão doentes, elas precisam encontrar a virtude de Jesus, elas precisam tocar em Cristo. Elas não querem apenas ouvir falar dele, elas precisam encontrar uma graça, uma forma, um milagre. Eu estava essa semana orando com o pastor Carlos e abençoando a vida dele, a disposição dele de estar ali. Ele não tem salário. Aliás, nenhum de nós temos. Ele não tem salário.
Ele não tem registro na carteira, ele não tem fundo de garantia, ele não tem INSS, ele não tem. Ele recebe a oferta que uma pessoa decide dar quando interna alguém. Isso é viver por fé. É tocar em quem não quer, mas ninguém quer tocar nisso, irmãos. Vocês acham que a igreja quer tocar nessas pessoas? Não querem. Eu ando aí a semana inteira falando com pastores. Leva lá para o pastor Joel, ele é PhD nisso. Cambada de safado. E aí nós pegamos vocês. Complicados. E amamos vocês. Porque nós entendemos o que é a igreja. Nós temos que entender. Efésios 3, 17 a 19. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, abertos para abraçar as pessoas. Deixar com que as pessoas não venham ser levadas por ideologias humanas. Nós não estamos aqui para cuidar somente dos de dentro. A igreja, ela cuida muito bem dos que são de dentro. Ela perdeu a sua essência de ser. Ela não cuida mais dos que são de fora. Quando eu fui chamado, eu disse: Deus, eu quero ser relevante naquilo que faço. Eu quero poder levar a tua virtude, a tua graça a pessoas que realmente estão desesperançosas, mas não simplesmente num fato de termos um programa de 7 dias disso, 7 dias daquilo. Não, nós queremos ensinar a verdade, queremos que a verdade mude a sua vida. Nós queremos que você conheça as Escrituras Sagradas e que não conheça uma ideologia humana. Nós não ensinamos aqui uma ideologia humana, nós ensinamos as Escrituras, nós ensinamos a palavra de Deus. E nós queremos que essa palavra, ela venha trazer todo o discernimento e toda a transformação da sua vida. Uma pessoa cristã, ela não precisa de nada além de uma transformação na sua vida. Uma transformação. Paulo diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos discernir, de certa forma, aquilo que ainda não discernimos. Por isso eu lhes falo e peço para que vocês prestem atenção naquilo que a palavra diz, naquilo que nós estamos ensinando, porque nós queremos que isso seja verdade na sua vida, seja algo que transforme a sua vida. É isso, então eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Nós queremos que você seja alguém que, ao abrir a sua boca, você abra para abençoar as pessoas, para orar por ela, para tocar nela, para levar esperança. Não é como aquele cara que perdeu os 3 dedos da mão e estava no hospital. Aí foi as irmãs lá e resolveram cantar um hino para ele. E aí cantaram: mais perto quero estar. Ele disse: meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Ou foi aquele outro irmão que foi lá e disse: nossa, cara, tu deve estar em pecado, né, para perder 3 dedos. Ou foi o outro que disse: ô irmão, Deus está levando aos poucos, né? A gente ri, irmãos, mas quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar besteira, quando nós podíamos usar da oração para abençoar? Amém? Quantas vezes nós podíamos levar a palavra de Deus em oração? Quantas vezes nós podíamos usar dos nossos braços para dar um abraço em alguém? A igreja é relevante nas suas ações quando ela está no centro da vontade de Deus,
no centro da vontade de Deus. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha que lindo isso. É capaz de fazer o que você pensou hoje, o que você pediu hoje aqui na intercessão, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Eu não sei se você consegue dimensionar isso. Mas às vezes nós estamos orando, dizendo Deus, lembrando Deus das coisas, lembrando Deus das coisas. Às vezes nós estamos dizendo Deus, lembra do Fábio? Pô, pai, o senhor está desapercebido, ele está precisando de ti. Irmãos, a oração não é para lembrar Deus do que Ele é e do que Ele tem que fazer. A oração é um ambiente em que você leva a presença de Deus à vida daquela pessoa. Às vezes as pessoas me pedem oração e eu oro dizendo: Deus, muda ele. Ele anda muito devagar. Ele é relaxado. Ele não é cuidadoso. Sabe, às vezes você está orando para aquela pessoa por uma necessidade, mas o que precisa naquela pessoa é mudar a sua atitude. Ela tem que mudar o seu jeito de ser. Ela tem que mudar a sua forma de lidar com as coisas. E você tem que orar para que o Espírito Santo que atua nele lhe ensine a mudar. E o leve a mudar. Vocês estão entendendo? Às vezes nós estamos orando e quantas pessoas nos pedem oração por algo e nós temos que dizer: Deus, transforma essa pessoa, muda ela. Porque às vezes você mesmo não é capaz de ir para a presença de Deus e dizer: Deus, eu preciso mudar, eu preciso cuidar mais do meu casamento, me ensina a amar mais a minha esposa do que tanto reclamar dela que eu tenho feito. Me ensina a amar mais o meu esposo do jeito que ele é. O Senhor não me colocou na vida dele para mudá-lo, mas me colocou para ser um instrumento de amor na vida dele, do teu amor. Me ensina a aceitar o meu filho. Me ensina a aceitar os meus pais como eles são. Vocês estão entendendo? Quantas vezes nós vamos para a presença de Deus e nós queremos ser egoísta, egocêntrico, queremos que as coisas mudem, queremos mudar todas as coisas, queremos que as coisas sejam diferentes, vivemos reclamando. A nossa oração, a presença de Deus é sempre uma reclamação. Talvez Deus já nem está atendendo mais, Ele manda um anjo lá e diz: fica ouvindo aí. Porque nós precisamos entender que nós temos uma vida na presença de Deus e nós temos que orar segundo aquilo que nós sabemos e segundo aquilo que o Espírito Santo nos dirige. E às vezes nós estamos tentando lembrar Deus de quem Ele é. Por isso que eu coloquei a frase: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Vocês estão entendendo? Você não tem que influenciar Deus, você não tem que mudar Deus, você não tem que lembrar Deus. Deus sabe quem Ele é soberano, Criador de todas as coisas. Não há um cabelo da sua cabeça que caia, que Ele não sabe. A palavra diz que todos os seus cabelos foram numerados. Caiu hoje quando você tomou banho, se você tomou, né? Caiu ali o número 2556 e está registrado lá. Não há uma folha de árvore que caia sem que Ele sabe. O mar não encerra as suas ondas porque Ele determinou, amém? E aí você quer lembrar Deus dos seus problemas, você quer lembrar Deus do que Ele é. Irmãos, para com isso. Declare a soberania de Deus, proclame o seu nome. Louve o Senhor, exalte o seu nome, agradeça. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1, ele diz: se você precisa de sabedoria, peça a Deus. As pessoas podem recusar suas palavras, mas elas não podem impedir suas orações.
Talvez você está falando de Deus para alguém, talvez você está tentando falar de Deus para alguém. Esses dias nós descemos um fim de semana para evangelizar um casal de primos, que nós estamos orando por eles. E nós fomos lá, evangelizamos. E aí agora perguntamos, e aí, como é que está? Ah, a gente ainda não foi na igreja, a gente ainda não sei o quê. Nós continuamos orando por eles. Nós continuamos intercedendo por eles, porque eles não podem impedir as nossas orações. Talvez você diz, aquela pessoa, eu estou cansado de falar, ela não ouve, não muda. Pare de falar, apenas ore por ele. Amém? Ore mais e fale menos. Uma mulher de salto alto é poderosa. Essa frase eu peguei e tive que falar. Mas uma mulher de joelhos é invencível. Amém? Nem sei por que eu coloquei essa frase. Só para falar que vocês são especiais. Irmãos, uma oração, ela é sempre mais forte que uma crítica. Amém? Eu vou repetir, você não ouviu. Uma oração, ela é sempre mais forte do que uma crítica. E a gente é bom em criticar, não é verdade? Eu não sei, Deus me deu um dom de crítica. Deus me deu um dom de discernimento, de ver a falha dos outros. Eu tenho um olho clínico. Critique menos, irmãos, e ore mais. Abençoe mais. Abençoe. Declare sempre a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas. Eu vou estar, durante esse mês de junho, nós vamos estar falando sobre oração e tentando passar uma mensagem que nos ensine a vivermos mais em oração. Tenha um plano, tenha um propósito no seu dia. Às vezes as pessoas dizem, o senhor fez o devocional hoje? Não, hoje eu não fiz. Mas eu tenho que orar todo o tempo. Em todo o tempo nós devemos orar. Nós não podemos dizer que a nossa oração é os 15 minutos que você fez antes de sair de casa. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Porque se nós não estivermos em Deus, nós não vamos suportar o trânsito, nós não vamos suportar o chefe que é chato, nós não vamos suportar o ambiente de trabalho, nós não vamos suportar aquela pessoa que te ofende, você não vai suportar a si mesmo. É uma vida de oração que faz com que você viva o dia na plenitude da presença de Deus. É isso que sustenta você, é isso que alimenta você. Um bom tempo de oração. Jesus orava muito. Jesus orava muito. E eu fico pensando, ele passou uma noite orando pelas escolhas dos 12 discípulos. E escolheu Pedro. Imagina se ele não tivesse orado. Escolheu Judas. Escolheu Tomé, que duvidava. Todos os outros. Mas será que eu e você somos melhores do que eles? Quantas vezes eu neguei Jesus? Quantas vezes eu traí? Quantas vezes eu abandonei? Mas Ele nunca deixou de me amar. Ele não escolheu homens perfeitos. Ele escolheu homens que Ele pôde amar até o fim. Vocês estão entendendo? Porque Ele não ama você pelo que você faz. Ele ama pelo que Ele é. E Ele é amor. Ele é vida, Ele é esperança. Se não fosse assim, Ele não voltava lá em João 21 para buscar Pedro e todos os outros que estavam desesperados. E às vezes nós estamos orando para encontrar a pessoa certa, para ter a pessoa certa. Às vezes nós estamos orando para ter coisas que Deus nunca vai nos dar.
porque isso não vai mudar a nossa vida, irmãos. Nós temos que orar para aceitar mais, para ter mais paciência, para ter mais amor, para ter mais domínio próprio, para ter mais mansidão. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos mais caminhando comigo. Agora a pessoa vai dizer: será que sou eu, Senhor? E elas não mudam. Elas não mudam. 15 anos, para você não achar que é você. 20, eu não sei. Mas Deus nos ensina a amar essas pessoas. Amar essas pessoas. Porque nós temos que amar as pessoas pelo que elas são em Deus e não pelo que elas fazem. Nós temos que desenvolver essa graça de estar na presença de Deus. Aquilo que você não sabe mais como lidar, aquilo que você não sabe mais como fazer, fica uma noite na presença de Deus, que Deus vai te sustentar. Jesus orava, Jesus gastava tempo orando, porque isso era o ambiente da plena comunhão com Deus. Como que você pode dizer que você é um cristão e você só fala com Deus de vez em quando? Você só canta um louvor quando você vem a um culto de domingo, uma vez por mês, ou quando você ouve alguma coisa? Como você, irmãos, é como se eu convivesse com Érica e não falasse com ela. É como se eu estivesse o dia inteiro com ela e não trocasse uma palavra. Nós precisamos nos comunicar com Deus. Ele está ali, Paulo diz isso. Cristo está no seu interior, está junto de você. A igreja, ela nos afastou de Deus. Ela nos levou a achar que Deus sempre está longe. Deus está dentro de você. Diga isso para a pessoa do seu lado: Deus está dentro de você. Amanhã Ele estará com você, aonde você estiver. Talvez você orou ou vai orar, talvez você tenha uma semana difícil pela frente. Eu queria dizer para você: não ore para mudar isso, ore para você aceitar o que tem que ser, amém? Aceite o que Deus tem para você, aceite. Você está fugindo do quê? Hoje eu ouvi uma frase, eu achei fantástica. A pessoa disse assim: às vezes nós precisamos nos perder para nos encontrar. Amém? Às vezes, meu Deus, eu estou perdido. É aí que você vai se encontrar. É nesse ambiente que você se encontra. A maior luta que nós temos é começar uma semana já mal-humorado e avesso e pensando. Comece orando, colocando por você. Coloque você na presença de Deus. Coloque você dizendo: Deus, me dá mais amor, me dá mais domínio, me dá mais mansidão, me dá mais graça para suportar. Talvez lá tem alguém que você não suporta. Eu sempre falo lá na clínica, né? Tem um cara que ronca, o cara que não sei o que. É esse que Deus colocou ali para aperfeiçoar em você a perseverança. É esse. Essa pessoa que você, sabe, esse chato que Deus colocou ao seu lado, é esse que vai desenvolver em você uma personalidade mais forte, mais viva. Amém? Então aceite, ore. Não ore para Deus tirar ele, ore para que você seja instrumento de amor na vida dessa pessoa. Ore para que você possa viver de uma forma diferente, com mais alegria, com mais paz, emanando a presença de Deus, que as pessoas possam encontrar em você virtude. Que essa semana as pessoas possam dizer: o que aconteceu? Você está diferente? É a graça, é o amor de Deus na minha vida. Surpreenda no seu trabalho, na sua casa. Talvez você está
assustado com o seu filho que anda agressivo, anda nervoso, o problema não está nele, está em você. Ore por você. Eu estava uma vez atendendo um casal e nós chegamos e a criança era pequena e ela começou a derrubar tudo da prateleira, da estante. E aí eles falaram assim: ah, pastor, a gente não sabe mais o que fazer com o Pedrinho. Aí eu falei assim: sabe o que é? Ele está chamando a atenção de vocês, porque vocês não estão dando atenção para ele. Aí nós chegamos aqui num dia de sábado que vocês podiam ter tempo com ele, vocês nos chamaram, e aí ele também não pode mais ter tempo com vocês porque nós estamos aqui. Eles começaram a perceber algo que era verdade. Eles não gastavam mais tempo com o Pedrinho, eles não brincavam, não levavam no parque, os dois trabalhavam, passavam o dia inteiro fora. Vocês estão entendendo? Aí você ora para que o Pedrinho mude, ora para que Deus ponha um anjo, ora para que o Espírito Santo... Não é você, Pedro, não é você. E na verdade, né, Pedro, quem tem que mudar é os pais. Vocês estão entendendo? É fácil orar. Vocês estão entendendo quando você pega e faz da oração uma arma? Para atingir alguém. Para dizer: Deus, olha aqui, o senhor não está vendo? Você não diz: Deus, olha eu. Olha o que o Senhor me deu. É isso? É isso que eu mereço? Mas e você? Quem é você? Queria deixar essa palavra no coração de vocês.